Seleção feminina de futebol empatou com a Jamaica, está fora do Mundial 2023. É isso aí, foi isso mesmo. E agora, qual será o futuro da seleção brasileira? Por que que isso aconteceu? O que que deu de errado? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aí sobre esse jogo aí da seleção feminina de futebol do Brasil. Separei aqui para vocês um trecho, um programa da Rádio Gaúcha que fala exatamente aí sobre essa partida. Aí vamos fazer essa análise juntos aqui agora, beleza? Deixa o seu like, te inscreve e vamos conferir. Bora lá. Bom, o assunto da redação, o assunto desta manhã não poderia ser diferente. Ele trata sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, precoce, frustrante, triste eliminação. Mas a gente precisa reconhecer que o Brasil não mereceu passar para as oitavas de final à medida em que foi eliminado num grupo com Panamá, com Jamaica. O Brasil jogou pouco futebol, Rodrigo Oliveira, numa partida em que precisa... Pois é, tá o detalhe aí, ó. Foi uma chave fácil, porque fora a França, os outros times são times de pouca expressão. Então, o que faltou? Faltou o Brasil fazer a parte dele. Por que que não fez a parte dele? Culpa da técnica? Culpa da preparação física? As jogadoras não se empenharam como deveria? Vamos falar sobre isso. De uma vitória simples contra a Jamaica e o 0-0 não saiu do placar. Fala, Rodrigo. 1h24 aqui em Melbourne, temperatura de 11 graus. A sensação, Debonera, é de que Brasil e Jamaica poderiam estar jogando até agora e seguir jogando ao longo de toda a madrugada, que o gol do Brasil não iria sair. Participei da zona mista da seleção brasileira no estádio retangular de Melbourne, uma das zonas mistas mais tristes que eu já presenciei. Atletas chorando, por exemplo, Ari Borges, Antônia, não seguravam as lágrimas ao comentar a eliminação precoce da seleção. Um resumo do que foi o tom das declarações das jogadoras. Que o Brasil não teve paciência, o Brasil sucumbiu à retranca jamaicana, o gol não saía e o desespero aumentava. O Brasil não conseguiu criar chances e as poucas que criou não aproveitou. E eu noto... Então, a gente sabia que isso ia acontecer, porque as jamaicanas, elas não levaram gol de ninguém, não levaram gol da França. Ou seja, a gente sabia, estava todo mundo sabendo muito bem que a Jamaica, o forte delas é a defesa, elas se defendem super bem. Deviam ter a técnica, devia ter criado ali um plano para conseguir quebrar esse grande ferrolho aí das jamaicanas, né? Mas enfim, né? Não aconteceu. Viu, Debona, muita preocupação nas jogadoras da seleção que esse resultado decepcionante acabe interrompendo ou atrapalhando a curva ascendente que o futebol feminino vem tendo. A seleção chegou a Melbourne vivendo o momento de maior visibilidade do futebol brasileiro. Ainda é pouco, é verdade, mas o investimento está surgindo. Havia muito otimismo para o futuro do futebol feminino. E há um temor por parte das atletas que esse resultado negativo acabe atrapalhando esse processo. Uma coisa, outra coisa, né? Não dá para misturar aí, por exemplo, querer cortar o investimento aí da seleção. Mal ou bem, a seleção ela vem numa ascendente. A gente não pode comparar o feminino com o masculino. O feminino tem uma história bem diferente, eles começaram há pouco tempo. A Marta até deu uma entrevista muito interessante, a gente vai conferir daqui a pouco, então não saia daqui, amigo e amiga. Olha, tem uma declaração importante da Marta aí pra gente debater também, né? Tem que continuar o incentivo, tem que continuar um incentivo ao futebol feminino, que logo logo tá chegando, né? A gente não pode comparar com o masculino, que já é pentacampeão. A gente tem que comparar com o Brasil lá no início, lá quando não tinha nenhum título, antes do Pelé e tudo mais. E protagonista na zona mista, claro, Marta, que teve a despedida das Copas, que não foi o que ela sonhava, Aliás, vamos ouvir a rainha do futebol fazendo a sua análise a respeito dessa eliminação precoce da seleção. Eu estava observando a lua ali tão bonita e tentei
imaginar uma jogada ali nos últimos lances ali que pudesse acontecer o gol, mas infelizmente só ficou no pensamento, né? Não aconteceu. Então, passou muita coisa, né? Veio aquele sentimento de que realmente, para mim, estava acabando ali a Copa do Mundo, né? E que era a minha última, mas aí eu já virei a chave, porque eu não podia ficar pensando muito nisso. Eu olhava para o lado e via a Lauren, a Bruninha, as meninas mais novas, né, da nossa equipe, chorando e triste, e aí foi aí que eu tive que... Lembrei de uma declaração antes do Mundial que as jogadoras aí da seleção deram, que elas iam correr atrás desse título pela Marta, porque é o último Mundial dela e tal. Faltou isso. Será que faltou mais empenho? Faltou um esquema aí dessa técnica aí da seleção? Enfim, eu não considerava o Brasil como uma das favoritas, mas eu esperava que chegasse aí umas quartas de final, quem sabe até uma semifinal, mas enfim, né? Deu no que deu. Vamos lá conferir a Marta. Parar de pensar na Marta e tentar ajudar elas a entenderem o momento, né? Até porque é a primeira Copa do Mundo delas e é só o começo. Eu não jogarei mais uma Copa, mas elas terão outras oportunidades, sem dúvida. Então, eu tive que parar de me lamentar ali. E o futebol é isso, né? O futebol é jogado e a gente tentou do começo ao fim, buscou o gol, a bola não quis entrar, faltou um pouquinho mais de paciência, para tentar manter a posse da bola perto ali do gol delas, porque toda vez que a bola saía, elas demoravam 30 segundos para colocar a bola no jogo. Toda vez que era uma falta delas, elas demoravam. E, infelizmente, isso não foi levado em consideração na hora de dar os acréscimos, tanto no primeiro... Um detalhe, eu acho que ainda falta muito ter esse instinto que o masculino já adquiriu em geral, assim, né? Não só a seleção, mas os clubes e coisa e tal, né? Que nem ela falou aí, né? As jamaicanas fazendo, né, fazendo aquele antijogo para ganhar tempo, o empate favorecia a elas. Então, eu vejo a seleção brasileira feminina assim com um bom esquema tático, com uma boa teoria. Elas fazem bem ali a parte tática até que ela é bem executada. Falta ainda elas terem toda aquela qualidade que o masculino tem, assim, naquela parte do drible, do 1 contra 1, às vezes 1 contra 2 ali e vencer ali a zaga, né, as defensoras do outro time. E na parte defensiva acho que elas têm que morder mais, elas se concentram muito naquele esquema da zona, né? A zona é a marcação por zona no caso, né? Mas, por exemplo, tem que ter atenções também no individual, como nem aconteceu aquele gol da França lá da virada, lá, aquela zagueira lá. Tinha que ter uma marcação, claro, zona, mas quando estivesse por perto ali, marcar mais junto, morder mais, não digo empurrar, fazer falta, mas de vez em quando a falta é do jogo, elas quase não fazem falta. É normal ali ter um corpo contra o outro, de repente tentar desequilibrar um pouco ali, né, no bom sentido ali, o adversário, mostrar ali que tá mordendo, tentar tirar a bola. Eu não vejo essa seleção a feminina fazendo isso daí. É aquela zona e aí o adversário tá ali com a bola, aí a brasileira não tenta tirar a bola, não tenta dar aquele bico na bola e tentar tirar essas coisas assim. Bom, enfim, vamos continuar conferindo o que a Marta falou. Tempo como no segundo tempo, né? Mas aí, Rodrigo Oliveira, com todo respeito à Marta e ao discurso do nervosismo da seleção, vendo o jogo, eu não tô lembrando aqui de milagres da goleira da Jamaica, bola na trave do Brasil. A goleira da Jamaica pouco trabalhou, inclusive, faltou repertório, faltou futebol, e é preciso a gente fazer essa separação. Não se trata do projeto, do investimento. Isso deve continuar, tem que continuar. Aliás, o presidente da CBF já se manifestou pela manhã, disse...
Sim, tem que ter o quê? Não é o treinamento só ali tático de marcação, ali que nem eu estava falando antes, mas também é da conclusão, do passe para o gol e da finalização para o gol, que falta muito, né? A gente vê que, né, falta uma Marta, uma Cristiane, né, a Formiga, aquelas jogadoras que foram tão, né, tão boas há pouco tempo atrás, né? A Marta, infelizmente, já não tem mais aquele ritmo como tinha antes, né? Até por isso que ela não estava vindo jogando como titular, né? Então, falta sim no individual, então tem que fazer que nem as outras seleções, tem que buscar no coletivo, no empenho, na raça, correr atrás da bola, posse de bola e treinamento de finalização, né? Afinal de contas, o básico do básico é o quê? É finalização, é o gol. Para a vitória, tem que chutar, tem que tentar. Tem que chutar de fora da área, tem que fazer cruzamento para ver se alguém cabeceia, treinar exaustivamente, e é isso aí. Bora lá. O investimento vai aumentar, que bom, que bom. O projeto deve continuar. Agora, a cobrança de campo, ela tem que ser forte. Sim. Porque o futebol do Brasil hoje foi muito fraco. Do ponto de vista de jogar futebol, de criar oportunidades. Eu poucas vezes vi um time tão ingênuo como o da Jamaica e o Brasil não se aproveitou disso. Aliás, a cobrança às jogadoras e a técnica Pia, essa cobrança ela precisa acontecer. A cobrança do campo, hein, Rodrigo? A verdade é que o trabalho da Pia em relação à seleção brasileira que ela pegou, falando de Copa do Mundo, ela piorou. Porque a seleção brasileira feminina caiu nas oitavas de final nas últimas 2 Copas. A técnica Pia Sundhage assumiu, o Brasil viveu nesses últimos 4 anos, especialmente nos últimos 2, o momento de maior visibilidade, de maior apoio ao futebol feminino, e o Brasil não conseguiu passar da... Então, tivemos um decréscimo, né? Nas últimas Copas do Mundo, o Brasil caiu nas oitavas, que nem eu falei agora há pouco, né? Tinha esperança do Brasil, quem sabe ver as meninas chegarem nas quartas de final, uma semifinal. Sabe que o Brasil ainda não está ali, né, entre as melhores seleções, mas pode chegar, tem potencial para isso. Mas enfim, teve um decréscimo, então tem que ter cobrança para quê? Para melhorar. Bora lá. Fase de grupos. E a gente não está falando de um Brasil que foi eliminado para a Suécia, para a Alemanha, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, que de fato tem uma cultura de apoio ao futebol feminino muito maior e há muito mais tempo. O Brasil caiu para a Jamaica. O Brasil só jogou bem contra o Panamá, que é muito mais fraco, né, Debona? E de novo, né? Não é sobre modalidade, não é sobre projeto, não é sobre investimento, é sobre campo. Bom, o assunto da redação... Pois é, tá aí, gente. Um pouco do que foi aí esse jogo, essa eliminação triste aí da seleção brasileira, né? Infelizmente, não seguiu aí na Copa do Mundo aí de 2023. De novo ficou para a próxima. Pois é, eu leigo aqui, né, como comentarista, torcedor, fazendo conteúdo aí para o torcedor. Aqui do meu lado, eu vejo que era hora de colocar aí uma comissão técnica, né, de novo, uma comissão técnica brasileira, aí, gente que fala aí o português diretamente, nada contra aí a técnica aí que está treinando, né, que treinou o Brasil aí na Copa, mas a gente viu que não deu certo, né? Se não deu certo, né, tem que mudar para tentar de novo e para chegar lá. O Brasil tem o principal, tem o conteúdo humano ali, né? E tem tudo aí para evoluir. Mas é isso aí, meu amigo, minha amiga. Aí, o que achou? O que errou aí a seleção brasileira? Comenta aí que eu quero saber. Não esqueça de deixar o like pro vídeo, hein? O like é muito importante. Deixe o seu like, assim ajuda o canal. Esse canal é feito do torcedor para o torcedor, E se você é torcedor que nem eu, curte aquele futebol, esse é seu canal, é isso aí. Deixa o like, te inscreve para dar essa moral, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, que sempre tem novidades aí chegando, beleza? Muito obrigado pela sua participação, até a próxima, valeu!